Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo aqui presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas redes sociais. A liturgia de hoje
ela é um único domingo. Se percebermos, se você foi na missa de Páscoa pela manhã, nós meditamos o Evangelho de São João no capítulo 20, quando Maria Madalena vai até o túmulo e se surpreende que ele está vazio. A rocha foi tirada e o corpo do Senhor não está lá. Ela corre até os apóstolos e eles chegam até o túmulo, veem os panos dobrados. O próprio São João diz que viu e creu. Nós podemos então dizer que já havia nele uma fé ressuscitada, ou uma fé na ressurreição, no Cristo vivo, ressuscitado, que venceu a morte. Em Pedro, ainda era uma fé que precisava encontrar respostas. A sua fé já é uma fé ressuscitada, no Cristo vivo e ressuscitado, ou é uma fé que está buscando respostas, buscando sentido? Você verdadeiramente acredita em Deus? Coloca a sua esperança, sua alegria, sua confiança nele? Muitos, queridos irmãos e irmãs, dizem que têm fé, mas acreditam, por exemplo, na reencarnação. Eu tenho fé, mas eu acredito na reencarnação. Eu digo, você não tem fé, porque não é uma fé ressuscitada. São Paulo vai dizer, vã é aquela fé que não crê que Cristo está vivo, que crê na ressurreição. Além de dizer que acreditar na reencarnação é dizer, tudo que Cristo sofreu, morreu por mim, não serve para nada. E é por isso que na segunda leitura Paulo vai dizer, olha, vós fostes lavados, vós fostes comprados, vós fostes salvos pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue precioso de Cristo. Foi o sangue de Cristo que nos salvou. É o sangue de Cristo que nos redimiu. É o sangue de Cristo, queridos irmãos e irmãs, que faz com que nós também, que temos uma fé ressuscitada no Cristo vivo, faz com que nós creiamos na ressurreição. Creiamos na palavra de Deus. Eu creio, mas eu não leio a Bíblia. Eu creio, mas eu não sei se eu acredito na Bíblia. Foi escrita por homens. Então você não tem fé. Porque é a palavra de Deus que alimenta a sua fé. É a palavra de Deus que te dá o discernimento diante das realidades do mundo. E você passa então a viver a vida e olhar a vida com os olhos da fé e não com os olhos da sua própria razão, vontade, percepção. Eu creio, mas eu não sei se Jesus está presente na Eucaristia. Então você não tem fé. Porque é a Eucaristia que alimenta a sua fé. Há poucos domingos atrás, Jesus aparecia para a samaritana e dizia, eu sou a água viva. Nós, durante a semana, meditamos durante esta semana o capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus diz, eu sou o pão da vida. Todo aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus é o alimento. Jesus, queridos irmãos, é a essência. Quando nós olhamos o que é essencial na vida da pessoa, nós dizemos pão e água. São os alimentos essenciais. Jesus é pão e água. Jesus é aquilo que é essencial para a nossa vida. Enquanto Ele não for essa realidade essencial para a nossa vida, eu digo, nós não caminhamos como homens e mulheres de fé. Nós ficamos tateando, irmãos. Nós ficamos sendo iludidos. Porque o cristão de verdade, que faz a experiência desta fé em Cristo ressuscitado e vive com os seus olhos em Deus, não é iludido pelo mundo, não é iludido pelo mal, não é iludido. Mantém os seus olhos em Cristo, professa sua fé nele, sabe que a sua esperança está nele e aguarda ansiosamente então o dia em que vai estar definitivamente com o Senhor na sua glória. E é nestas realidades, queridos irmãos, que a nossa liturgia hoje, ela vem para nos afirmar esta realidade da fé.
Na primeira leitura, nós já vemos um Pedro que, se no início, vendo o túmulo, ainda não se convenceu, tendo a experiência com o Cristo ressuscitado, ele se converte, tem fé. E aí, nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, logo após o Senhor ter derramado o Espírito Santo sobre aqueles que lá estavam, em forma de línguas de fogo, Pedro toma a palavra e diz esse discurso, que é poderosíssimo. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Crê na ressurreição. Cita, queridos irmãos e irmãs, Davi, que é o salmo que nós acabamos de cantar, onde o salmo que nós ouvimos, e eu depois termino concluindo esta homilia, fazendo a gente ouvir de novo e compreendê-lo agora à luz desta fé no Cristo ressuscitado, à luz desta fé ressuscitada em Cristo, que nos leva então a viver a nossa vida e os nossos olhos voltados para Ele, nós compreendemos. E aí São Pedro termina dizendo: é portanto a ressurreição de Cristo que previu e anunciou Davi com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus derramou sobre nós o Espírito prometido pelo Pai, como vós estáis vendo e ouvindo. E esse Espírito me leva cada vez mais a proclamar Jesus como meu Senhor e Salvador. É o Espírito Santo que me leva a professar a fé no Cristo ressuscitado. É, querido irmão, querida irmã, esta fé que me leva então a compreender a vida à luz de Cristo e entender que eu fui remido, comprado, restaurado e salvo pela morte de Cristo. E aí, a fé de Pedro, agora professada na segunda leitura, em sua carta, é ainda mais incisiva a cada um de nós. Por isso ele nos diz: sabeis que fostes resgatados da vida fútil que vossos pais vos herdaram. A vida fútil que nós achávamos, queridos irmãos e irmãs, que encontraríamos a felicidade nesta realidade, a vida fútil que nós achávamos que seríamos felizes sem Deus, a vida fútil achando que a ciência, as realidades do mundo, elas são melhores do que a vida em Cristo. Não, fostes resgatados desta vida fútil pelo sangue preciosíssimo de Jesus. Não foi a preço de prata e ouro perecível, não, fostes comprado a preço de sangue. Eu fui remido no sofrimento de Cristo. Eu fui alcançado pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. E o que me aguarda é também a minha ressurreição. Por isso a minha fé, a minha esperança estão nele. Por isso São Pedro vai terminar o texto dizendo: antes da criação do mundo ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós. O Senhor assumiu a nossa humanidade para nos resgatar. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. A minha fé e a minha esperança estão em Deus? Se a minha fé é uma fé ressuscitada e no Cristo ressuscitado, ela está em Deus. Senão, ela continua aqui, olhando para essas realidades do mundo. Por isso, o belíssimo texto que nós acabamos de ouvir do caminho de Emaús, ou dos discípulos de Emaús, mostra a realidade da nossa vida, irmãos. O que é o caminho, esse caminho de Emaús? O caminho de Emaús é a minha vida, é a nossa vida, é a sua vida. E é essa vida que eu olho de acordo com os acontecimentos. Os acontecimentos da minha vida me levam então a enxergar esse caminho, ou com os olhos de Cristo,
vivo na minha fé ressuscitada ou com os olhos do mundo. Se eu olho com os olhos do mundo, provavelmente as características são tristeza, desesperança, medo, preocupações excessivas, medo da morte, sem perspectiva de futuro. Mas se eu olho com os olhos da fé, eu olho com esperança, com alegria, com confiança. Por quê? Porque a minha esperança não está nesta realidade. Aqui, como nós ouvimos também na segunda leitura, nós somos peregrinos. Por isso diz São Paulo: vivei respeitando a Deus durante o tempo da sua peregrinação aqui na terra. Então os meus olhos, queridos irmãos, estão voltados para Deus, na expectativa de que, vivendo aqui com os meus olhos no céu, eu seja digno da eternidade que a mim está reservada em sua glória. Mas se os meus olhos não estão em Deus, provavelmente eu caio exatamente no lugar do desalento, da desesperança, do medo e da tristeza. Como ouvimos, e aí eu vou citar alguns versículos importantes do nosso texto, como vimos, os discípulos estão indo para Emaús. Se você entrar lá no Google ou no IA e perguntar quais são as cidades ou a cidade que é Emaús, vão te dizer, existem 4 possibilidades. Uma, que é aquela que tem mais adeptos da história, vai dizer que é Emaús Nilópolis. Mas existem outros povoados e lugares que poderiam ser Emaús. A ciência não é capaz de identificar as realidades, irmão. A história não é capaz de dar respostas precisas. Mas nós sabemos onde é Emaús. Emaús é o lugar da tristeza, do desalento, da perda da esperança. Emaús é o lugar do encontro com Cristo, que me leva a mudar de vida. Por isso, após fazerem este caminho, queridos irmãos, os discípulos são convertidos, transformados, logo depois que fazem então a experiência com Cristo ressuscitado e voltam para onde? Voltam para Jerusalém, voltam para o convívio dos apóstolos, voltam para uma vida fraterna, voltam para uma vida em comunidade, voltam para uma vida eucarística. Então aquele que faz a experiência com Cristo vive ressuscitado, volta o seu coração, volta a sua vida, volta a sua atenção a Cristo e vive ali a sua vida. Mas aquele que não tem uma experiência com Cristo ressuscitado vai continuar vivendo na situação de tristeza, desesperança. Por isso o texto diz que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus caminha comigo, Jesus caminha contigo, irmão. Jesus caminha na nossa história de vida, mas muitas vezes nós estamos como que cegos, nós não reconhecemos a Deus, nós não percebemos os seus sinais, nós não escutamos a sua voz, nós não damos atenção a Ele. Por isso, o texto diz, os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Será que eu não estou vivendo como um cego? Não reconhecendo a presença de Cristo, os sinais de Cristo, aquilo que Cristo faz, me revela pelos outros, pela sua palavra. Será que eu não estou cego? E o texto diz, então Jesus perguntou. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua situação, Jesus se importa com o que você está sofrendo, Jesus se importa com a sua vida, Ele se importa e Ele te ouve. Por isso, quando Jesus então pergunta, o que ides conversando pelo caminho? O que está acontecendo com a sua vida? Por que você está assim? E Ele logo identifica
como um bom médico, diagnostica o problema no coração daqueles discípulos: a falta de fé. E diz então a palavra de Deus: eles pararam com o rosto triste, sinal da falta de fé. E mais à frente eles vão dizer: nós esperávamos, ou seja, perderam a esperança. Tristeza e desesperança. Sinais, queridos irmãos, claros desta falta de fé em Deus. Jesus identifica isso e ouve então tudo aquilo que eles narram para ele, né? Como Jesus, um profeta. Olha, ele era um profeta, eles ainda estavam numa fé inicial, não reconheciam ainda Jesus como seu Senhor, como seu mestre e salvador, como um profeta, mas nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Nós esperávamos que ele nos desse aquilo que nós gostaríamos. Nós esperávamos que ele abrisse para nós as nossas, satisfações e pedidos. Nós esperávamos. Mas, apesar de tudo isso, faz 3 dias. 3 dias de morte, queridos irmãos, seria dizer agora é uma morte definitiva. Porque antigamente se pensava que a pessoa podia voltar à vida antes do 3º dia. Não é à toa que quando nós também ouvimos o texto lá, destinado a Lázaro, fala: Senhor, já fazem 4 dias, já está fedendo, não tem mais o que fazer. E Jesus revitaliza Lázaro. Então já faz 3 dias, não tem mais esperança para mim, não tem mais esperança para nós. Talvez você esteja assim, meu irmão, vivendo sem esperança. Talvez você esteja assim, irmã, vivendo na sua tristeza, na sua desilusão. E Jesus então, após ouvir tudo aquilo que eles narram, os versículos mais importantes desse texto, 25 e 26. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Como sois lentos em crer na palavra de Deus, na força que essa palavra tem, de dar sentido, conforto, esperança, força, paz. Como sois lentos e sem inteligência. E aí, o versículo mais importante, o versículo 26. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Tem cristãos, queridos irmãos e irmãs, que dizem que tem fé, mas basta o sofrimento para saber o tamanho da fé. Tem muitos cristãos que acham que entrar no caminho de Deus é viver sobre uma redoma ou campo de força. Nada de mal vai acontecer comigo, Deus não vai permitir isso, Deus não deixará que isso aconteça. Se você é verdadeiramente um cristão, saiba, o sofrimento faz parte, e o sofrimento salva, e o sofrimento é a oportunidade que cada um de nós tem de demonstrar a Deus a fé, o amor por Ele. Porque na hora do sofrimento e da dor, a primeira coisa que vem para muitos é: por que comigo? E é o que Deus vai dizer para você: por que não com você? Por que eu estou sofrendo isso, Senhor? Por favor, não permita, não sei o que, e tal. E é uma reclamação, e choramingando de cá, choramingando de lá, e tal. Esse não tem uma fé ressuscitada ainda. Porque aquele que tem uma fé ressuscitada, no Cristo vivo e ressuscitado, sabe que o sofrimento não é castigo, sofrimento não é abandono, sofrimento não é descaso de Deus, sofrimento é oportunidade de salvar-se e ser instrumento de salvação. Fomos salvos, queridos irmãos, no sofrimento. Eu sou remido no sofrimento. Então é na hora do sofrimento que eu digo: Senhor, eu te ofereço essa dor,
Eu te ofereço, Senhor, tudo que eu estou passando, pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados. Eu te ofereço, Senhor, toda essa dificuldade, pela salvação da minha família, pela salvação daqueles que nem te conhecem, Senhor. Eu te ofereço. Aí o sofrimento passa a ter um verdadeiro sentido, por mais doloroso que seja. Na última sexta-feira, eu tive um dos dias mais especiais da minha vida. Quando eu fui para o meu atendimento, eu tive situações que realmente, não vou dizer todas aqui, para não ser ainda mais extenso como eu sou. Mas no final do meu atendimento, às 17 horas, quando já estava para terminar o atendimento, veio uma mãe. Essa mãe chegou para mim e falou assim: padre, reza por mim, porque a única coisa que eu faço é chorar. Aí eu, mas qual é a situação, as situações que a senhora está enfrentando? Padre, eu tenho 2 filhos. O meu primeiro filho, quando ele tinha 18 anos, ele foi diagnosticado com neoplasia de Leber. Neoplasia de Leber, queridos irmãos, é uma doença incurável no olho. Não tem como transplantar, não tem como fazer nada. A pessoa, a partir da idade entre 15 e 18 anos de idade, ela começa a perder e vai perdendo completamente a visão. E aí o primeiro filho dela, com 18 anos, começou a perder a sua visão. E ela sofreu muito, com a adaptação do filho. E aí ela disse: padre, eu tenho outro filho, ele tem 15 anos. Ele acabou de passar no IFES. Nós fomos a Ibiraçu, e lá os cânticos também estavam sendo projetados. Ele colocou a mão sobre um olho e percebeu que o olho estava completamente já obnubilado. Eu pedi a Deus: Senhor, não permita que o outro olho também fique assim. Ele ficou bem, porque é uma coisa até bem acelerada. 4 meses. Quando ele chegou no domingo de Páscoa, colocou a mão sobre o olho, viu que ele também estava completamente se fechando. Como consolar alguém nesta hora? Eu só tinha uma coisa a fazer, era chorar com a mãe. Porque ela já tinha todas as respostas daquilo que ela sofreu com outro filho, os diagnósticos, os tratamentos, as dificuldades, a questão de ser uma doença incurável, tudo que ela tinha ali como um apego para a esperança, não tinha, e eu não tinha em me apoiar em nada. E a única coisa que eu fazia era chorar. O que eu posso é chorar com a senhora. Padre, eu choro porque eu não me revolto contra Deus. Eu choro preocupada com o sofrimento que o meu filho vai ter que passar. É isso que eu choro. Porque eu sei o sofrimento que o meu outro filho teve que passar até chegar onde ele chegou hoje, adaptado na situação que ele está. Mas eu não me revolto contra Deus. Mas eu fico preocupada com o meu filho. Essa, queridos irmãos, é uma fé ressuscitada. Porque seria muito mais fácil se revoltar com Deus, xingar a Deus e abandonar a fé. Mas não, ali está alguém que sabe que a felicidade não está apenas nesta realidade. A minha vontade, queridos irmãos, era poder rezar pelo filho dessa senhora e poder curá-lo. Essa era a minha vontade. A minha vontade era como a vontade dos Gálatas, que quando descobriram, e muitos acham que o espinho na carne de Paulo era um problema afetivo,
mas era um problema da vista. E os Gálatas diziam: nós gostaríamos de arrancar a nossa visão e dar para você. Menino de 15 anos de idade, aprovado, iniciar um curso, e agora tem que se adaptar a toda uma nova realidade, a toda uma situação de vida. Isso é fé, irmãos. O Cristo não devia sofrer tudo isso? Alguns, e eu digo, eu bato no meu peito, Deus é muito bom. Eu digo: Senhor, eu agradeço, porque o Senhor não me permitiu sofrer coisas que os outros sofrem. Mas eu quero, Senhor, se o Senhor, para a minha salvação, me destinar a algum sofrimento, eu quero sofrer por amor a vós. Eu quero sofrer, Senhor, em prova do meu amor. Mas a esses, queridos irmãos, o que nós precisamos é estarmos unidos, estarmos cada vez mais apoiando uns aos outros e ajudando no caminho da fé, ajudando a não se deixarem vencer pelas dificuldades e intempéries da vida. E eu disse para ela: eu vou rezar para a senhora, eu vou rezar nas minhas orações pela senhora. O nome do menino é Enzo, né? Eu vou rezar pelo Enzo, para que esse sofrimento que a senhora e ele terão que passar seja uma verdadeira vitória e alcance, tanto para a senhora como para ele, a sua família, o seu outro filho, esta alegria de estar em Cristo, de viver em Cristo. E quando nós ouvimos então o final desse discurso, onde, queridos irmãos, os discípulos então se sentem tocados por Deus, eles fazem a oração que todos nós precisamos sempre nos recordar e fazer: fica conosco, Senhor, fica comigo, Senhor, fica comigo e não me deixe, Senhor, ser vencido pelo mal, pelo mundo. Fica comigo, Senhor, não me deixe abandoná-lo diante da dor, da cruz e do sofrimento. Fica, Senhor, com aqueles que estão sofrendo. Fica, Senhor, e não nos deixe, Senhor, porque sem Ti nós não somos capazes de perseverar. E Jesus então fica com eles. E de que maneira Jesus fica com eles? Jesus fica com eles, queridos irmãos, na palavra. Jesus fica com eles na Eucaristia. Jesus fica comigo na palavra. Jesus fica conosco na Eucaristia. Por isso, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está comigo. Mas muitos, queridos irmãos, que também não têm uma fé ressuscitada, a Eucaristia é celebrada, mas não está nem aí. Muitos trocam a Eucaristia, queridos irmãos, pelo pecado. Muitos trocam a Eucaristia pelo mundo, muitos trocam a Eucaristia pelas séries, muitos trocam a Eucaristia pelo descanso, muitos trocam, porque ainda não enxergaram e não fizeram essa experiência verdadeira do Cristo presente na Eucaristia. Ele está ali. Por isso, na hora em que eles identificam, Ele está ali, Ele desaparece. Não que Ele desapareceu, queridos irmãos, Ele está invisível aos nossos olhos, mas profundamente visível pela nossa fé. O que é o sacramento? A definição de sacramento é sinal visível que revela o invisível. Para aqueles que não têm uma fé ressuscitada, vê pão. Mas para aquele que tem uma fé ressuscitada, vê Cristo. Para quem não tem uma fé ressuscitada, vê vinho. Para quem tem uma fé ressuscitada, vê o Cristo. Vê a presença de Cristo. Comunga o Cristo. Vive com Cristo. E quer cada vez mais estar unido a Ele. Por isso, nós precisamos pedir muito, queridos irmãos: fica comigo, Senhor. Transforma, Senhor, a minha fé, nesta fé que precisa de provas, nesta fé que precisa de ver com os olhos deste mundo.
Que a minha fé seja transformada, que eu veja, Senhor, o sobrenatural, que eu veja, Senhor, verdadeiramente esta realidade maior, que é estar contigo. Que eu veja, Senhor, além daquilo que eu vejo enquanto sofrimento e desesperança, eu veja, Senhor, como confiança e eternidade. Por isso, o salmo de hoje, queridos irmãos, ele nos diz, para nós que temos esta fé, ou buscamos esta fé: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu possa achar fora de vós. O Senhor é a minha herança, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, porque se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, pois não haveis de me deixar entregue à morte, ao sofrimento, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Junto de vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Que esta experiência fortaleça ainda mais, queridos irmãos, cada um de nós,